Pois bem, estamos próximos do dia 31 de outubro, onde se comemora o dia da Reforma Protestante, onde nessa mesma data, em 1517, ou seja, há 404 anos atrás, o monge Martin Luther, mais conhecido como Martinho Lutero, afixou as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. E aí começou tudo isso que a gente conhece. Não era a intenção dele fazer um cisma na igreja. Ele queria reformar a igreja católica por causa dos seus escândalos durante muitos séculos, os seus dogmas exagerados e suas crenças, e principalmente a venda das indulgências. E foi a partir daí que surgiram os 5 solas: Soli Deo Gloria, Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Fide e Sola Gratia. Traduzindo: somente a Deus a glória, somente em Cristo, somente as Escrituras, somente pela graça e somente pela fé obtemos a salvação em Jesus Cristo. Isso era claramente uma afronta à Igreja de Roma, onde tem o representante de Pedro, segundo os seus dogmas, que usam Mateus capítulo 16, versículo 18, para afirmar que Pedro foi o primeiro papa da igreja, sendo que no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, o próprio Pedro afirma que Jesus Cristo é a pedra angular da igreja. Mas crê-se até hoje que Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, Martinho Lutero era contra todos esses exageros. Atribuía a Maria uma divindade que ela não tinha. Por mais que a patrística, o magistério afirmasse essas coisas, não haviam respaldos bíblicos para isso. Só para você ter uma ideia, até mesmo nos tempos dos apóstolos, Pedro e Paulo precisou escrever cartas contra heresias em suas épocas. E até mesmo Pedro cometeu alguns deslizes ao defender a circuncisão dos judeus. Ou seja, como é que o pai da Igreja Católica cometeu um erro desse, já que ele é infalível? Logo, se ele é infalível, ele não pode cometer falhas, ele não pode cometer enganos, não pode falar heresias. Então, se o primeiro papa da história se enganou, errou, e ainda tomou uma chamada de peito de Paulo, praticamente novo convertido, imagine os outros. O fato de as pessoas terem convivido com Jesus não quer dizer que elas vão falar a verdade 100%. E atribuir apenas à Igreja Católica o livre exame das Escrituras, e qualquer pessoa que queira ler, interpretar, é dito como herege. Quem foi que deu essa autoridade? E a partir da Reforma, temos acesso à Bíblia, que antigamente apenas era só em latim. E não era acessível a todas as pessoas para ter um exemplar em sua casa. É claro que até os reformadores cometiam deslizes, falavam besteira, falavam heresias, e não é para serem divinizados. Mas, se falam por Cristo, não falam de si mesmos. E não é porque uma pessoa fala uma verdade que ela deixe de falar mentira. E essa é a importância da reforma para a gente. Hoje temos uma teologia bem sólida. Infelizmente, com esse cisma, temos diversas igrejas com diversos pensamentos, com diversas visões do que a Bíblia fala. Quando se trata de neopentecostalismo, infelizmente, a maioria são heresias. Mas por que não somos católicos apostólicos romanos? Porque não cremos na virgindade perpétua de Maria, não cremos na sua imaculada conceição, não cremos na infalibilidade do Papa, não cremos que apenas a Igreja Católica detém autoridade sobre a Bíblia, não cremos que através da Igreja Católica obteremos a salvação, não cremos na transubstanciação do vinho e do pão no sacramento da Igreja Católica, não cremos na intercessão dos santos, não cremos no purgatório. Tudo isso nos faz protestantes. Como uma certa vez o padre Paulo Ricardo afirmou, se em algum momento duvidarmos do que a Igreja Católica fala, isso nos faz protestantes. Como assim? A gente não pode duvidar, não pode questionar, por isso somos protestantes. E graças a Deus temos uma teologia embasada com muito material de qualidade, vários pastores, doutores, muita gente boa, material vasto defendendo a nossa fé protestante. Então que tenhamos esse coração reformado, mas que tenhamos nossas mentes transformadas diariamente. Amém?